Existem no Brasil mais de 116 mil tipos de animais. 90% de toda a fauna do planeta estão aqui no nosso país. Só no estado do Rio de Janeiro, são mais de 6 mil espécies. O Como Vivemos de hoje percorre o território nacional e mostra curiosidades da nossa fauna tantas vezes ameaçada. Aventure-se e reflita. O programa começa agora. Das 8 espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo, 5 são encontradas nas praias brasileiras. E o esforço para protegê-las vem dando resultado. Na costa do Sauípe, um grupo de ecologistas luta para salvar tartarugas marinhas. O trabalho de proteção ambiental é feito há 33 anos. Todas as espécies de tartaruga nativas do Brasil correm perigo de desaparecer. A tartaruga coloca mais ou menos 120 ovos. Desses 120 ovos, uma boa parte deles nasce e segue em direção sozinhos ao mar. Uma outra parte, ela fica, mais mínima, ela fica retida na areia e quando a gente faz o monitoramento da praia de manhã, a gente pega esses filhotes, abre os ninhos, pega os filhotes, solta e libera. Há mais de 23 mil ovos de tartaruga no Brasil. Pelo menos 8 mil estão no estado da Bahia. O projeto Tamar consegue manter 70% deles no local original de desova. A população humana era uma grande ameaça, já que a carne e os ovos das tartarugas são muito apreciados. O Tamar conseguiu sensibilizar as pessoas e trazer essas pessoas para a conservação da tartaruga. Essas pessoas passaram a ser amigos da tartaruga, aprenderam que a tartaruga é muito mais importante viva. Frederico olha com felicidade os bebês darem os primeiros passos rumo à água. Mais de 1000 espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes vivem no Pantanal. Conhecido como o Reino das Águas, o bioma enfrenta constante ameaça à biodiversidade. O sol se ergue no céu do Pantanal e os animais que vivem na vasta região alagada se preparam para deixar seus esconderijos. As aves começam a cantar enquanto os crocodilos e as iguanas se banham nas margens do rio Cuiabá. Mas nem tudo é tão perfeito como parece. De acordo com a Organização de Proteção ao Meio Ambiente World Wildlife Fund, a WWF, a região se encontra em sério risco por causa do desmatamento e da agricultura. Essas condições, a gente tem a falsa impressão de que está tudo bem, né? Que é uma região que está bem preservada, mas como a gente pôde ver ontem, né? As águas que drenam para o Pantanal, que alimentam o Pantanal, estão na região do Planalto, que é uma região com grande risco e grande pressão. Então, essa região, sim, está ameaçada, né, pelo mau uso das terras na região das nascentes. Um estudo realizado durante 3 anos por especialistas do Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina mostra que a bacia do Rio Paraguai, em particular, precisa de proteção urgente. O rio se encontra em meio a milhares de hectares de terra agrícola. Isso significa que os agricultores costumam cortar a vegetação nativa para abrir espaço para o gado ou para o plantio. A soja é o maior cultivo da região. As organizações ambientais alertam para a necessidade de mais áreas de proteção para evitar a poluição da água. Tem 2 perigos que são ligados à soja. A soja está na região onde nascem os rios que vão chegar no Pantanal e formar o Pantanal. Então, quando tem agricultura, tem muita erosão normalmente. E esse sedimento pode chegar no Pantanal e mudar os cursos d'água no Pantanal. Também os pesticidas, os biocidas que são utilizados na soja, a possibilidade de eles chegarem no Pantanal e ter lá um efeito ruim no Pantanal. Os ecologistas acreditam que a proteção da bacia do Rio Paraguai é a chave para salvar esse santuário de biodiversidade de uma destruição irreversível. Ele vive na Caatinga, no Cerrado e no Pantanal. Dependendo da região, é chamado de mataco, perriche ou quirquincho. Mas o nosso tatu-bola ganhou fama mesmo durante a Copa, em 2014. Uma tentativa de virar o jogo
do risco da extinção. É uma bola? Parece um tatu. Na verdade, é o tatu-bola, que vira a rainha do futebol sempre que se sente ameaçado. Rapidamente, o animal se encolhe até ficar na forma de uma esfera. Também conhecida como mulita, a espécie que corre risco de extinção inspirou a FIFA e foi escolhida para ser a mascote da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Desse ponto de vista, né, nessa analogia, perfeito. Quando você consegue dar visibilidade a algum animal, você tem que aproveitar esse momento, né, para conseguir, junto a isso, ações que sejam benéficas à espécie. Para ser a mascote da Copa, o tatu-bola venceu a disputa com o puma, a arara e até com o saci. De tão comuns nas águas cariocas no século XVIII, os golfinhos acabaram virando símbolo do Rio de Janeiro e ilustram até hoje o brasão oficial da cidade. Mas os chamados botos cinza são cada vez mais raros e podem desaparecer nos próximos 20 anos. Alexandre Azevedo é professor de oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele e sua equipe formada por estudantes pesquisam os botos na Baía de Guanabara. Não precisa andar muito no barco para logo avistar os animais. Bem na nossa reta, a gente consegue ver uns brilhos e uns pontos pretos. São os botos cinza. Eles são cada vez mais raros na Baía de Guanabara. De acordo com o pesquisador, no começo dos anos 80, havia em torno de 400 animais. Hoje são apenas 38. A gente perdeu aí 90% da população de botos em cerca de 30 anos. Além dessa poluição por sólido, por químico, por esgoto, tem a questão da poluição sonora, que ela é causada principalmente pelo tráfego de embarcações intensa, pelas áreas de fundeio. Isso gera um ruído no ambiente muito intenso. A falta de controle sobre a pesca também prejudica a vida dos botos. Eles são chamados de residentes, ou seja, permanecem a vida inteira no lugar onde nasceram. Enquanto isso, a equipe segue monitorando os poucos que sobraram. Se a poluição permanecer, esse som emitido pela espécie poderá não ser mais ouvido na Baía de Guanabara. São tudo eles, são dos botos mesmo. A América do Sul é considerada por cientistas o berço dos dinossauros. Então surpreenda-se com esse gigante genuinamente brasileiro que viveu por aqui. O fóssil foi encontrado na década de 1950 em São Paulo, mas só foi confirmado como o da maior espécie de dinossauro a habitar o Brasil. Ele foi chamado de Australoposeidon magnificus e pertence ao grupo dos titanossauros, animais herbívoros de corpo bem desenvolvido, pescoço e cauda longos e um crânio relativamente pequeno. Ontem mesmo eu recebi uma amiga minha, mas Jorge, 60 anos para estudar isso? Por quê? Eu disse, não. Eu estava sendo maturado, né? Se talvez publicasse antes, caísse no caso de um outro pesquisador chegar e sentar e dizer, não, você estava errado, ele não é nada novo, ele é uma coisa que já está descrita de outro lugar. A falta de verbas para estudo também ajudou na demora para a análise do dinossauro, que chegava a 25 metros de comprimento, bem maior do que os ônibus duplos articulados. No Brasil, já foram encontradas 9 espécies de titanossauros. Aqui temos um conjunto de vértebras, mas destaco que essa primeira, que é uma vértebra cervical, uma vértebra do pescoço de um grande dinossauro, que nós estamos chamando de gigante brasileiro, porque realmente essa vértebra é a maior vértebra encontrada de dinossauro no Brasil. Como ele tem um pescoço um pouco levantado, podia chegar aos 8 metros para atingir a copa de uma árvore com 18 metros, porque esses animais eram herbívoros. O maior dinossauro já encontrado no mundo foi na Argentina, o argentinossauro, que chegava a 45 metros de comprimento. O material encontrado no Brasil e uma reconstrução do braço do animal em tamanho natural já estão expostos no Museu de Ciências da Terra, no Rio de Janeiro. Preservar a fauna local é cuidar da nossa casa. Nossa cultura e sobrevivência estão intimamente ligadas à maneira de compartilhar esse chão tão generoso e rico em biodiversidade.
Preserve, o planeta agradece. Tchau!